Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais uma aula e para a gente iniciar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o significado da palavra esperto? Bom, a palavra esperto tem mais de um significado. Um deles é ligeiro. Por exemplo, este cavalo é muito esperto. Pode significar também inteligente. Aquele aluno é muito esperto. Mas também pode ter um lado negativo e significar espertalhão. Ou seja, quem age ou tenta agir utilizando meios pouco honestos. É a pessoa que quer levar vantagem, enganar, mentir. Na Bíblia, nós temos um exemplo de alguém que quis ser esperto logo quando a igreja começou. Quando os líderes dos judeus proibiram Pedro e João de ensinar a respeito de Jesus, os discípulos continuaram anunciando a mensagem do Senhor com coragem. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo e repartiam tudo que tinham. Ninguém ficava sem comida ou roupa, ou um lugar para dormir. Eles vendiam suas terras ou suas casas, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada um recebia uma parte de acordo com a necessidade. Um dos crentes era da ilha de Chipre e se chamava Barnabé. Ele vendeu um terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. O casal Ananias e Safira, olhando a atitude de Barnabé, quis copiá-lo, porém de uma forma totalmente errada. Eles quiseram ser espertos. Eles venderam um terreno e Ananias entregou somente uma parte do dinheiro aos apóstolos, dizendo que era tudo. O preço do pecado de Ananias foi a morte dele. Algumas horas depois, sem saber o que havia acontecido com o seu marido, Safira chegou e lhe fizeram a mesma pergunta feita a ele. Lá em Atos capítulo 5, nós acabamos descobrindo o que acontece com ela. Ela também quis ser esperta e contou uma mentira e teve o mesmo fim que o seu marido. Por que vocês acham que eles morreram? Foi porque não deram dinheiro? Não, eles morreram porque tentaram levar vantagem, tentaram enganar. Pessoal, nem sempre aqueles que são chamados espertos se dão bem, pois Deus sabe e vê tudo. Bom, já que a gente já entendeu que ser esperto de forma negativa é uma coisa ruim, é uma coisa que nós não devemos ser, o que a Bíblia ensina que nós devemos ser? Bom, a Bíblia ensina que nós precisamos ser sábios. E você sabe qual é o significado da palavra sabedoria? Segundo o dicionário informal, sabedoria é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. É você saber fazer as coisas no momento certo, sabe? Bom, na Bíblia, a história de uma pessoa muito importante que escolheu ser sábia. Essa pessoa foi o rei Salomão. Quando ele se tornou rei, Deus deixou que Salomão pedisse o que ele quisesse. E se fosse você no lugar de Salomão, o que você pediria? Pensa aí. Pois é, Salomão poderia pedir qualquer coisa. E ele escolheu pedir uma coisa bem diferente. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10, ele pediu sabedoria e conhecimento. E Deus disse para ele, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11 e 12, que ele ficou muito satisfeito com a escolha de Salomão. Em vários momentos, Salomão demonstrou essa sabedoria. Em uma ocasião, ele teve que julgar a causa de duas mulheres que diziam ser mãe do mesmo bebê. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3,
dos versos 16 ao 28. Vocês se lembram dessa história? Leia aí, depois a gente conversa. Fechou? Bom, Salomão realmente era um cara muito sábio. A Bíblia ensina, inclusive, que ele foi o homem mais sábio, né, que já existiu. Lógico que ele perde para Jesus, né? Você percebeu a diferença entre ser esperto e ser sábio? Nós vimos que a esperteza, no sentido negativo da palavra, não agrada nem um pouco a Deus. Vocês acham que às vezes nós damos umas de espertinhos? Se recebemos troco a mais e não devolvemos, estamos sendo espertinhos ou sábios? Estamos sendo espertinhos, né? Espertinhos no significado negativo, né? Se colarmos na prova, também estamos sendo espertinhos e não sábios. Ou quando pegamos coisas emprestadas e não devolvemos, estamos sendo espertinhos. Para sermos sábios, precisamos primeiro temer a Deus e buscá-lo. Isso está escrito lá em Provérbios capítulo 9, verso 10. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, nesse versículo, Deus diz que se temos falta de sabedoria, devemos pedir a Ele, que nos dará de boa vontade. Você quer ser sábio? Então, peça a Deus e Ele te concederá. Essa é a nossa aula e espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês e falou!